Vamos lá, minha gente. Desculpa aí a carinha de cansado aqui, os olhinhos já com sono, é porque foi uma prévia de Champions bem puxada, ainda mais quando o jogo é Barcelona e Paris Saint-Germain, mas eu consegui acompanhar alguns jogos dessa terça-feira de Liga dos Campeões e queria trocar essa ideia com vocês, tá? Eu vi o jogo do Real Madrid mais cedo, mas eu não quero falar sobre esse jogo. Eu vi também em simultâneo o Benfica visitando o Chelsea, 1-0 para os ingleses, e vi o 5-1 do Bayern de Munique contra o Pafos fora de casa, algo que a gente já estava um pouquinho à espera, né? Mas vamos começar falando sobre o jogo na Inglaterra, o retorno de José Mourinho em Stamford Bridge. Eu confesso que apesar da derrota do Benfica, eu fiquei com boas impressões de competitividade do Benfica. Eu acho que na conta do benfiquista, quando a gente olhou o sorteio e quando a gente olha os times que o Benfica vai encarar, perder para o Chelsea em Londres era um resultado normal. O que não é normal é perder para um time tão mais fraco na primeira rodada de virada da forma que perdeu. Então o resultado é normal, só que fica com gosto de que pelo menos o Benfica deveria ter saído de Stamford Bridge com um empate, porque o Benfica conseguiu jogar aparelho com o Chelsea. As estatísticas mostram isso, né? Em termos de posse de bola, o Benfica dividiu com o Chelsea. Em termos de desarmes, o Chelsea foi um pouco melhor que o Benfica. Em termos de chute a gol, o Benfica e o Chelsea fizeram um jogo bem parelho. Acho que o Benfica até teve mais chutes e remates enquadrados do que o próprio Chelsea. Mas jogos tão parelhos, tão iguais, são decididos no detalhe. É, e aí o Richard Hughes acabou tendo mais uma noite infeliz, né? Não está sendo um começo fácil para o Richard Hughes com a camisa do Benfica, muitas críticas. Eu já esperava isso, porque o preço que o Benfica pagou é um preço inflacionado para o Mundial de Clubes e para o mercado de hoje em dia. A ideia do torcedor benfiquista em relação ao Richard Hughes, e aí não estou generalizando, boa parte, né? Era de um jogador mais criativo e menos funcional do que realmente ele é, em termos de características. Havia, sim, um processo de adaptação também ao futebol europeu, ao Benfica, a tudo que envolve o clube e ao momento difícil de troca de treinador. Então o Richard ainda não correspondeu à expectativa. E para piorar, ele faz um gol contra que decreta uma derrota num jogo em que o Benfica, pelo menos o empate, merecia ter saído de Stamford Bridge. Então é um momento negativo, mas eu não acho que é o momento de largar a mão, sabe? De execrar o Richard Hughes. Acho que o torcedor do Benfica, no final das contas, vai ter que deixar um pouco de lado essa questão do valor pago para, nesse exato momento, tentar não colocar ele como um vilão, né? Demonizar, porque no final das contas são poucos jogos ainda para que a gente tenha esse martelo batido. Eu também acho que o Richard Hughes ainda não está no nível que deveria estar, mesmo para o papel que ele sabe executar. Acho que ele ainda erra muitos passes, acho que ele ainda às vezes está mal posicionado, mas é um jogador que eu acredito que será útil para o Benfica ainda nessa temporada, nas mãos do Mourinho, que é um cara especialista, inclusive, em algumas funções que o Richard Hughes faz. Eu acho que ele vai evoluir. Então eu não acho que essa demonização que eu estou vendo por parte de alguns nas redes sociais seja algo saudável nesse momento. Até porque é um momento de transição de muita coisa dentro do Benfica. Na parte política eu nem estou falando da parte mais estratégica dentro de campo. O Bruno Lage é uma coisa, o José Mourinho é outra. Mas eu fico com uma nota positiva, porque eu vi o Benfica criar algumas oportunidades, né? Gostei muito, 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 muito do Luque Bacchio. Acho que é um jogador que no esquema de jogo do Mourinho, por ser um jogo de transição, vai ser muito funcional. Ele é ciscador, ele é rápido, ele é habilidoso, ele é veloz, ele tem projeção, né? E tem corpo para isso. E é um jogador que hoje poderia ter feito um gol. Numa grande defesa do Sanches, a bola ainda bate na trave no primeiro tempo, antes do 1-0 para o Chelsea, o Benfica poderia ter saído na frente. Acho que o Benfica intercalou muito bem algumas fases do jogo, conseguiu defender em bloco baixo muito bem, mas conseguiu também intercalar com pressão alta. É uma pena, foi um jogo muito disputado. Poderia jogar a moeda para cima, cair para qualquer lado, caiu para o Chelsea.
mas era obrigação também do Chelsea, que vinha numa fase conturbada, conseguiu um resultado e terminou 1-0. Acho que o torcedor do Benfica agora tem que olhar para a Champions, obviamente, com esperanças ainda, porque esse jogo não determinará o futuro do Benfica na Liga dos Campeões. Não era esse jogo que o Benfica tinha que contar com uma vitória. Talvez o primeiro jogo, com certeza, né? Talvez com certeza, mas basicamente é isso. Agora o Benfica tem uma sequência difícil, tem o Porto no Dragão no próximo domingo, então tem algumas coisas que podem atrapalhar esse início do Mourinho, mas eu tô vendo um time mais brigão, mais com mordida, né? Mais entendendo o que precisa fazer dentro de campo e dentro disso eu acho que é positivo. Então, olhando pro Benfica nesse momento, eu acho que foi um jogo que dá algumas indicações para o benfiquista de uma coisa, de tempos melhores estão para vir. Clássico com o Porto vai ser bem complicado, né? E aí a coisa pode começar a desandar, porque o Porto está num momento muito bom. Mas isso é papo para depois, eu inclusive vou estar no Estádio do Dragão. Falando de Bayern de Munique, e rapidamente aqui, porque não tem muito o que falar, o Pafos deu muito pouca luta, o Bayern poderia ter feito 6, 7, 8, fez 5. O gol do Pafos é lindíssimo, viu? Porra, o cara acertou um chute com uma curva, cara, que matou o Neuer de fora da área. Lindíssimo. Eu acho que é o gol mais bonito do jogo, inclusive. É o do Pafos. Histórico, né? Um gol histórico para os caras também, então, enfim, não deixa de ser bonito. Mas eu gostei da escalação do Kompany, né? Colocando o Rafael Guerreiro, que é um lateral, basicamente que não é lateral ofensivo. Eu gostei muito dele colocar o Harry Kane de número 10 e testar o Nicolas Jackson como o ponta de lança. Eu acho que num jogo como esse faz muito sentido ter o Pavlovic. Estou à espera de um jogo como foi contra o Chelsea, por exemplo, que eu acho que ele pecou em alguns momentos da marcação, de um jogo mais difícil para testá-lo, porque ele é muito bom com a bola, mas ele não é tão bom defendendo. Mas, no geral, eu gostei muito da dinâmica tendo um centroavante e o Harry Kane de número 10. Porque o centroavante muitas vezes prendeu os zagueiros, brigou com os zagueiros e o espaço sobrou para o Harry Kane. Harry Kane marcou 2 gols, é o artilheiro da Liga dos Campeões junto com o Kylian Mbappé, se eu não estou enganado nesse momento, né? Os dois com 4 gols. Tem 17 gols em 9 jogos. Nós estamos em setembro, amanhã começa outubro. Números espetaculares, a gente já falou sobre isso. E eu achei o Harry Kane de 10 tão bom quanto o 9. Assim, é impressionante a capacidade dele como jogador. Eu acho que se o Bayern de Munique ganhar uma Liga dos Campeões, a gente vai começar a ter uma conversa sobre o tamanho do Harry Kane perante aos centroavantes do futebol mundial na história. Porque provavelmente, se isso acontecer, o Harry que vai ser eleito o melhor jogador do mundo pelos números que vai ter. Mas isso é um grande si, né? Estou aqui num devaneio, tem muita água para rolar. Mas eu gostei do teste, acho que foi importante também o gol do Jackson para ele. É um jogador que perde muitos gols, já era assim no Chelsea, continua assim no Bayern de Munique, já tinha feito uma dessas no final de semana e perdeu mais alguns, né? Mas ter feito o gol foi importante. Inclusive num gol que ele perde, o Olise faz mais um gol. Para mim o melhor jogador em campo pode ser o Harry, mas pode ser o Olise também. O homem das assistências, o homem do último passe, o homem do desequilíbrio. Eu acho que a gente vai sempre personificar na figura do Harry o melhor jogador do Bayern, mas eu não acho que há uma distância tão grande do Harry para o Olise, tá? Eu acho que os dois são os dois melhores jogadores do Bayern de Munique. Não vejo essa distância tão grande. Eu acho que o Olise é muito influente hoje no time e ainda teve um gol do Rafael Guerreiro. Acho que o Bayern tirou o pé em algum momento, também teve as substituições para poupar jogadores. E no final das contas, uma vitória tranquila do Bayern de Munique, que pelo futebol que tem apresentado nesse início de temporada, vai brigar lá no topo dessa fase de liga, talvez até pela primeira colocação. É óbvio que tem algumas cascas de banana aí no meio do caminho, tem inclusive jogar com o próprio Chelsea em Londres, mas eu acho que vai brigar lá em cima. O Bayern
começa a temporada muito, muito consistente, muito, muito bem, tomando poucos gols, fazendo muitos gols. É o melhor ataque da Europa nesse momento. Então, não tem mais o que elogiar, mas um jogo que a gente já esperava, né? Assim, o Bayern não fez mais do que a obrigação, só que em outras temporadas a obrigação estava difícil. E esse é o grande ponto. Meus caros, beijo para vocês. Amanhã de manhã no Brasil sai um vídeo prévia do jogo entre Barcelona e Paris Saint-Germain. E depois do jogo, obviamente, a gente vai ter um encontro aqui, tá bom? Tchau para todo mundo.